Para quem ligou agora, nós estamos tratando hoje sobre saúde do trabalhador, sobre como é o atendimento nesse setor, como é que são as nossas condições de trabalho nas escolas e centros de educação infantil. E uma coisa, Antônio, França, que as pessoas em casa precisam saber é que nós, servidores públicos aqui em Petrópolis, não temos nenhum tipo de plano de saúde. Nada, nada. Tá? Vários servidores em vários municípios têm acesso a planos, no município do Rio, eles têm acesso a 5 planos e podem escolher entre eles. Teresópolis, acho que são 2, e assim vai. Aqui em Petrópolis, na campanha, o prefeito Rubens Bom Tempo registrou, inclusive, lá no cartório, no TRE, está lá registrado no programa de governo, a criação da clínica do servidor. Mas isso não aconteceu até hoje, né? E nós estamos nessa situação, né? Quando a França está falando da questão da fila, a pessoa que trabalha na creche, que fica com o seu filho lá durante o dia inteiro, se precisar fazer algum tipo de tratamento de saúde, é óbvio que vai ter que ser no horário de trabalho, né? Porque o serviço público, pouca coisa funciona à noite, né, França? PSF funciona à noite? Não, não funciona à noite. Funciona? Não funciona lá no teu bairro funciona à noite? Não funciona não, Rose. E, inclusive, né, Rose, nós estávamos conversando também lá no sindicato, num bate-papo, né? Doenças ocupacionais, né, Rose? A gente vê como as pessoas estão ficando doentes com essa sobrecarga, né? Eu não sou médico, não sou nada, mas tenho certeza que essa companheira aqui veio ao óbito, passou aí alguns anos aí sobre uma sobrecarga e sem nenhum tipo de assistência. A gente sabe que o sistema único de saúde está falido. Isso é público aí para qualquer pessoa que vá a um auxílio de carneira, que vá a uma UPA da vida, que vá a um pronto-socorro. Você é uma falta de médico terrível. E com o salário que a gente está, você não tem condição. Os planos de saúde são um preço absurdo. E na hora que você é candidato a alguma coisa, você promete tudo o que você pode. Agora, cumprir realmente está muito longe da gente ver os políticos cumprirem as suas promessas. Então, nós estamos colocando em pauta para discussão em todas as escolas e centros de educação infantil essa questão. Como está a questão do setor da saúde do trabalhador e, principalmente, as nossas condições de trabalho. Por que as pessoas estão ficando tão doentes assim? Nesse mesmo centro de educação infantil que a Berenice trabalhava, o CEI Terra Santa, nós tivemos mais 2 afastamentos. A Daniela Silva, com problema de coluna, e a Juliana. As 2 tiveram que ser readaptadas de função. Tem uma outra educadora que trabalhava lá, que eu não me recordo o nome agora, que está, inclusive, lotada na Secretaria de Educação, porque ela desenvolveu alguns tiques nervosos, inclusive, de rosto. No dia que eu cheguei lá na Secretaria, fiquei pasma, ela estava tremendo. Ela desenvolveu uma série de sintomas por conta do estresse, por conta muita gente desenvolvendo síndrome do pânico. Não é uma situação desse centro de educação infantil isolado. Em todos os centros de educação infantil e em todas as escolas da rede, nós temos profissionais que estão com esse problema. Síndrome e quando a gente fala, Franci, em redução de 40 para 30, as pessoas acham que a gente está brincando, que é coisa de gente folgada. Não é coisa de gente folgada, não. É de gente que não quer ficar doente em serviço. Não é? Com certeza não. Porque coisa de gente folgada é ser político e ter direito de se aposentar com alguns mandatos. Isso era coisa que tinha que acabar nesse país. Coisa de gente folgada é você ter auxílio para moradia, para educação, exercendo o cargo público. Porque, na realidade, são esses políticos que estão aí que deveriam estar usando o serviço público. Então, eles vão se vangloriar, vão dizer que está muito bom. Porque hoje nós vivemos num governo de mentira. Sim. Nós vivemos num país de mentira. E quando eles ficam doentes, vão para os DORs da vida, né? Com certeza, porque não vão nem para um pronto-socorro qualquer, não vão para a UPA procurar atendimento de emergência, porque se fossem, já teriam mandado fechar. Porque o funcionário que está dentro desses setores também não é culpado do que está acontecendo, não. Porque o que falta realmente é estratégia, boa vontade política e funcionário suficiente para estar atendendo essa população. A França tocou numa palavra-chave, Antônio, que é a questão da política pública. Quando a gente fala em política de saúde, política de educação, não é política partidária, é política pública. As pessoas precisam ler sobre isso, precisam procurar na internet o que é política pública. Política pública é qual é a intenção do governo para aquela área.
Qual é o programa do governo para a educação? Qual é a intenção do governo para a saúde? E isso é a política pública. Quais são as ações que vão ser desenvolvidas para melhorar a saúde, melhorar a educação? Isso é política pública. No nosso município, hoje, nós não temos nenhum tipo de política pública, nem para a saúde e nem para a educação. Nós, servidores, estamos sendo prejudicados nos dois lados, como a população em geral. Todo mundo que depende da escola pública ou da saúde pública está enfrentando problema. Falta de professor, falta de alimentação, né? A merenda escolar com vários problemas, né? Tem hora... Nós, inclusive, fizemos um artigo, daqui a pouco a gente vai mostrar a revista, vai estar voltando a esse assunto. Mas não é por aí, Antônio? Quando você fala assim, né, Rose, de política pública, eu acho interessante porque aí o governo fala que não tem verba. E eu tive folheando a nossa revista, né, e vi que no ano passado, né, no exercício 2014, o governo federal mandou 121 milhões para a educação, né? E isso aí é bom que os pais estejam atentos, porque são 121 milhões vindo do governo federal. E estava pesquisando, né, segundo dados do TSE, né, Tribunal de Contas do Estado, o governo teve uma arrecadação também na casa de 780 milhões no ano passado. E, por lei, segundo a gente sabe, ele teria que investir 25% disso também em educação, que daria um total entre do governo do estado, do governo do município e mais o governo federal, de 317 milhões de reais ano para ser aplicado em educação. Aí, com certeza, se essa verba fosse realmente aplicada, como você fala, em políticas públicas, a gente teria, dentro de uma escola, em vez de 2 merendeiras, 4 merendeiras, Sim. Em vez de 40 horas, 30 horas. Daí, por que eu falo Garantindo isso? qualidade, né? Garantindo qualidade de vida e qualidade de trabalho. Se você tem mais pessoas trabalhando, você tem uma oferta melhor da merenda, né? Ia ser um alimento muito melhor preparado. E eu tive fazendo um levantamento essa semana, Rose, que eu achei muito interessante. Na escola em que eu trabalho, servem mais ou menos 300 refeições, né? No almoço, fora o lanche da manhã e o lanche da tarde. E fui conversar com alguns amigos, né, de uma cozinha, né, de um restaurante, quantas refeições seriam servidas. Ele falou que dificilmente um restaurante de médio porte, né, que é uma escola aí de servir 300 refeições, né, ele falou que dificilmente trabalha menos de 4 pessoas. Sim. Que seria cozinheiro e os ajudantes. E você está pegando uma escola pequena, porque uma escola várias pequena. escolas nossas têm esse mesmo número de cozinheiros, cozinhando para 600, 800 pessoas. E eu tive pensando, né, quando eu vi essa matéria dessa menina, né, eu falei, vou pegar uma panela para ver. Uma panela de arroz, você pesa mais ou menos em torno de 40 quilos. Pois é, o Antônio tocou numa situação, quem trabalha nas cozinhas hoje? Ainda, a maioria, mulheres, né? Uma mulher pegando panelas diariamente de 40 quilos, é óbvio que ela vai ter problema de útero, vai ter problema de ovário, né? Problema de coluna. Isso é óbvio, né? Qualquer pessoa, não precisa ser médico para pensar sobre isso, né? Então, a gente precisa, sim, melhorar as condições de trabalho. Nenhuma das nossas cozinhas, e isso eu nunca vi em nenhuma cozinha em Petrópolis, tem carrinho para levar as panelas. Em algumas poucas escolas no município do Rio, já tem o carrinho, que a panela, lá ao lado do fogão, é colocada no carrinho e levada para servir. Mas tem cozinha aqui também, né, Franci, que nem dá, porque é tão pequenininha a cozinha que não caberia o carrinho. Porque tem cozinha nossa em escola que o fogão já é no balcão. Tem cozinha nossa que o fogão é na passagem das crianças. As crianças não se queimam pela graça divina mesmo. Tem cozinha nossa que, além de ser cozinha, ela é depósito e refeitório. Bom lembrar, porque realmente 2015 chegou e a escola continua na mesma situação. Essa é uma situação que nós temos que cobrar da prefeitura. O SEI Terra Santa, tá? E a própria cozinha também do educandário. Exatamente. Tá? São escolas, uma conveniada e a outra não. Ambas têm recursos da prefeitura, recursos federais para alimentação escolar e constam com cozinhas que não têm a menor condição de trabalho. Na cozinha do SEI é essa a realidade. Depósito,
refeitório e cozinha, tudo no mesmo espaço. As meninas que trabalham lá são verdadeiras heroínas, né? De conseguir fazer isso sem queimar ninguém, né? Exatamente. Procurar servir uma merenda de qualidade, mas é muito complicado, gente. E no próprio convênio, gente, quem é conveniado tem que manter o espaço. Não tem que esperar a prefeitura. Exatamente. Tá? Tem que manter o espaço. Então, nós precisamos, sim, cobrar da Secretaria de Educação, cobrar do Núcleo de Alimentação Escolar, cadê a reforma lá do Terra Santa? Cadê? Ou o convênio tem que fazer, ou alguém tem que fazer. Não dá para receber mais 100 crianças como gostariam, E continuar sem do ter mesmo jeito, refeitório. Né? Não tem Crianças como. pequenas, tá, gente? A gente não está falando de criança, de adolescente que se vira, não. A gente está falando de criancinha de primeiro período, 2 aninhos, 3 aninhos. Fora a falta de segurança, que a maior parte das nossas cozinhas do município estão saindo o piso e o azulejo. É um perigo. Como é o caso da cozinha daquela escola ali na Barão do Rio Branco, como é que é o nome? Liceu Carlos Chagas. Liceu Carlos Chagas. Gente, o azulejo, Antônio, está todo caído. Lá passou por uma obra há pouquíssimo tempo. Exatamente. E tem pouco está tempo. tudo caído. Não Né? tem como ser As assim. meninas estão trabalhando lá com o risco de qualquer hora o piso, né? A lajotinha do piso cair em cima delas. Isso é um absurdo. A gente não poderia ter ninguém trabalhando nessas condições. Cobramos também, então, cadê a reforma? Cadê a firma que fez aquela reforma, que teria que se responsabilizar por isso? Né? E antes de você falar, Antônio, só mais uma questão. Outra escola que está passando por sérias dificuldades é a Escola Governador Marcelo Alencar, que está só com 2 merendeiras. Tinha uma contratada, agora não vão renovar o contrato dela, e as merendeiras estão preocupadas, é óbvio, as outras cozinheiras, porque vão ficar sobrecarregadas, cozinhando para um número muito superior a 500 pessoas, né? Porque, às vezes, gente, quando a gente fala em refeição, né, Antônio? Não é só, é só o almoço, não. Para o almoço ficar pronto, antes foi servido de jejum, tem escola que serve colação, tem centro de educação que serve colação, almoço, e quem funciona à noite também vai servir janta. E para essa comida toda ficar pronta, alguém tem que descascar todos os legumes, né? Preparar tudo, colocar feijão de molho, descongelar a carne. Só nessa de trazer a peça de carne do freezer lá para a pia, para o balcão para cortar, tua coluna já vai para o brejo. Mas também nisso não tá acontecendo, porque não está tendo carne, não está tendo peixe. A caixa de né? ovo pega. A caixa de ovo O ovo é levinho. O ovo realmente é levinho. O ovo realmente ele já virou uma figura típica do cardápio da merenda escolar, né? A gente come ovo na segunda, aí na terça-feira é fiasquinho de frango com arroz, aí come ovo na quarta. Né? O peixe até chegou, Rose, sabe? Chegou o peixe, Chegou né? o peixe, mas realmente está difícil. Mas o peixe veio de longe, né? Porque demorou para chegar, hein, gente? Demorou quase 15 dias. Aí, como você estava falando, Rose, dessas escolas que estão com problema na cozinha, eu estava pensando aqui, né? Se você, né, qualquer uma pessoa, né, qualquer um cidadão, se for montar um restaurante, a cozinha tem que ser impecável. Né? A vigilância sanitária, para liberar, para você servir qualquer tipo de alimento, ela é muito rigorosa. Aí eu fico pensando, por que o governo, que deveria dar o exemplo, existe o dinheiro, existe a verba para que isso possa ser feito, né? De oferecer pelo menos um local decente para que você trabalhe, né? Decente para que você prepare um alimento que vai ser servido para as crianças e a gente tiver essas cozinhas tão precárias, maltratadas. Né? Outra cozinha precária, que não tem a menor condição de funcionamento, é a cozinha da Escola Municipal Paulo Freire. Dá pena ver aquela situação lá. A cozinha é um bequinho, um corredor, era uma areazinha de serviço da casa, pequenininha, né? Uma geladeira que a gente, quando esteve lá, geladeira cheia de marca de ferrugem, uma coisa horrível mesmo. Fogão todo, na maioria das escolas, todos os fogões precisando de conserto. Freezer queimado, sem conserto, em escola é um festival. Inclusive, voltamos a cobrar da Secretaria de Educação, cadê o freezer para o SEI Primeira Infância? Continua a mesma situação, o freezer está quebrado, vai consertar, mas vai consertar quando, gente? Quando acabar a aula? Não pode acontecer isso.
tem que ter manutenção. Fala, Franci. Porque tem bem lembrado esse negócio do SEI Primeira Infância, né, que está sem esse freezer, e lembrar que as cozinheiras não podem estar manipulando os alimentos, carregando de um lugar para outro e passando na rua. Porque é bom lembrar que qualquer pessoa que vê uma atitude dessa e não saber que essa alimentação está sendo guardada em outro freezer, pode achar que está tirando coisa da escola. Exatamente. E isso aí dá o quê? Dá um duplo sentido ao real fato do que está acontecendo. Comprometendo o trabalhador. Exatamente. Está exercendo a sua função. Porque o Antônio lembrou bem, um restaurante para abrir, né, ele precisa realmente estar em dia. Mas nossas escolas não têm visita de vigilância sanitária, de delegacia do trabalho. Então, por isso, muitos absurdos ainda acontecem, passa ano, sai ano, e é a mesma coisa. Só que as pessoas estão ali trabalhando, são trabalhadores e têm o mesmo direito. Então, eu acho que fiscalização é uma coisa que deveria ter em todas as escolas públicas. Qualquer lugar que mexe com comida, né, precisa disso. Para público, deveria ser fiscalizada pela vigilância sanitária. E o pessoal tem que ler a cartilha do PNAE, porque o que rege realmente a alimentação escolar é o PNAE. Comece a ler a cartilha que foi lançada em 2014. Isso está no site, né? Está no site Qual do é o site, FNDE. FNDE. É só colocar FNDE no Google que vai aparecer o link. Programas do governo federal. Apareceu o PNAE, clica em PNAE e vai aparecer um leque. PNAE. Programa Nacional de Alimentação Escolar. Não tem erro, tá? É preciso que a população participe, gente. Controle social é para isso. Só existe Conselho Municipal de Alimentação, da Educação, da Saúde, do Fundeb, para ter controle social. O único objetivo de existir conselhos é para isso. Mas é preciso que a população participe e, principalmente, que a população se informe. A gente vai para um breve comercial, Antônio, e a gente já volta.